Fala galera, tamo aqui pro primeiro episódio de 2026. Queria começar desejando um feliz ano novo pra vocês, um ano importante, né? Um ano de Copa do Mundo, de eleições, ano em que a gente vai ver finalmente se a extrema-direita consegue ou não consegue dominar de vez o parlamento, tomar o Senado, ano em que a gente vai ver quem é que vai herdar o capital político do Bolsonaro, se é que alguém vai conseguir, né? Tipo, no meio dessa briga toda, tá uma briga muito boa, talvez todos morram. E tem um nome importante que aparece aqui, tanto no assunto quanto no outro, né? Tanto no tema do Congresso, quanto no tema da herança do Bolsonaro, que é o nome da Michelle Bolsonaro. Isso porque a Michelle já mostrou que consegue fazer um estrago grande, né? Ela basicamente implodiu o apoio do PL à candidatura do Ciro para o governo do Ceará. E de todos os membros da família Bolsonaro, a Michelle é quem apresenta o melhor desempenho nas pesquisas, além de que ela também é muito provavelmente o único membro da família com ambições políticas que consegue terminar uma frase. Então, pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês esse artigo chamado Representação Política Feminina e Conservadorismo, um estudo de caso do movimento PL Mulher. O artigo foi escrito pela Gabriele dos Santos Marques, junto com a Nicole Brito de Sena e a Brenda Rodrigues Barreto. Ele foi realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, junto com a Universidade de Brasília, e foi publicado na Revista Sul-Americana de Ciência Política. E com ele a gente vai dar uma olhada então nessa loucura toda aí do que é o PL Mulher e como ele se movimenta, e tentar entender um pouquinho melhor, né, como que a Michelle aparece no meio disso tudo, como que essas pessoas se comunicam, o que elas entendem como participação feminina, como as mulheres se posicionam, enfim. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link pro artigo você encontra aqui na descrição do episódio, beleza? Então bora lá! A famosa eleição presidencial de 2018, que teve de tudo, né? Que foi muito provavelmente a eleição mais doida desde a redemocratização, foi também quando a gente viu um crescimento expressivo, ou quase explosivo, da presença de mulheres conservadoras na política institucional brasileira. E algumas dessas mulheres pertencem à extrema-direita. E a extrema-direita, segundo o artigo, ela tem umas características do conservadorismo de tipo individualista, que é muito marcado por uma visão a partir do indivíduo, que atribui as desigualdades ao mérito ou ao esforço, que defende a competitividade e a liberdade individual e rejeita qualquer explicação que tenha uma abordagem mais coletiva ou uma abordagem de gênero para tratar de problemas sociais. Então esse é o conservadorismo individualista que a gente consegue ver na extrema-direita. Então é uma ideologia que aceita mulheres, mas rejeita gênero. Ou seja, a entrada de mulheres na política é acolhida, mas tudo o que remete ao feminismo ou ao movimento LGBTQIAP+, tudo isso é combatido. E o resultado, então, é um grupo de mulheres politicamente engajadas, mas que tem uma postura antigênero. Então a pergunta que as autoras vão atrás de responder é a seguinte: como essas mulheres descrevem e justificam a participação política feminina? E para isso elas vão observar como certos sentidos são organizados nos discursos dos encontros estaduais do PL Mulher. O PL Mulher, que é o órgão feminino do Partido Liberal, ele funciona tipo um departamento interno, né? Ele organiza alguns encontros estaduais, divulga programas de capacitação do partido, constrói também essa narrativa aí, né, que apresenta a participação feminina como um propósito religioso e moral, ao mesmo tempo em que rejeita o feminismo
e reforça os papéis tradicionais associados ao cuidado, à família, à fé, enfim, eu já tô me adiantando um pouco, né? Vamos com calma aqui. Esses encontros que as autoras foram atrás de observar, eles foram selecionados entre os vídeos mais vistos no YouTube do partido, e isso cobrindo as 5 regiões do país, com um estado para cada, né? Então, os vídeos mais vistos de cada região, e os estados, então, que apareceram nessa lista foi Bahia, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pará e Santa Catarina. Então, o objetivo aqui era justamente captar uma certa diversidade de contextos, uma certa diversidade de falas, né? Então, aqui o que interessa é entender como essas mulheres falam de si mesmas, como elas falam do feminismo e do que significa ser mulher, e também como elas explicam por que as mulheres devem entrar na política, quais obstáculos elas acham que as mulheres enfrentam e quais caminhos elas defendem que devem ser seguidos para lidar com todas essas questões. E com isso a ideia é a gente entender melhor como essas mulheres dão sentido à ideia de representação feminina, como elas organizam certas justificativas e como elas disputam também certas noções que já tinham, inclusive, sido consolidadas antes pelo próprio movimento feminista. Então vamos lá. Em todos os estados analisados, foi observada uma dinâmica recorrente. A Michelle Bolsonaro ocupa o papel principal no palco. E ela conduz umas falas assim bem longas, misturando a experiência pessoal dela com religiosidade e com essa convocação que ela faz para a participação política. Então ela constrói uma imagem de proximidade, sabe? Uma mulher comum, de rotina doméstica, de fé, de cuidado, e ela transforma essa imagem em um argumento político. Os discursos enaltecem uma identidade feminina conservadora, que é guiada por dons naturais, tipo intuição, fé, cuidado, e tudo isso é sustentado por um apelo religioso muito forte, inclusive com personagens bíblicas sendo usadas como modelos de liderança feminina. Então o que se propõe é uma política feminina e não feminista, que basicamente reforça os papéis tradicionais que a gente já conhece muito bem. Mas apesar dessa rejeição toda ao feminismo, as autoras identificam que rola um certo reconhecimento dos desafios que são comuns a mulheres de todos os espectros ideológicos, ou seja, violência, cobrança, expectativas altas e as várias responsabilidades que as mulheres precisam assumir. Mas a resposta oferecida para isso é a união entre as mulheres e a fé. Nada de feminismo, nada de questões estruturais, nada de olhar para isso com uma perspectiva sociológica, ok? A solução é as mulheres estarem unidas e unidas em torno de Deus. E a entrada das mulheres na política é apresentada como uma missão divina, ou seja, não é uma cota. É um chamado, é uma missão. A política é tratada como uma extensão da vida cotidiana. É tipo uma coisa que brota diretamente das situações mais comuns do dia a dia. Tipo cuidar da casa, organizar a rotina da família ou lidar com o preço do botijão de gás, por exemplo. E com isso se fortalece essa ideia de que as dificuldades cotidianas vividas pelas mulheres justificariam a necessidade de atuação na vida política por parte dessas mulheres. Tipo, se as mulheres lidam com tudo isso todo dia, toda hora, e se esses são os principais problemas da população, as mulheres provavelmente sabem lidar com essas questões. Essa é a teoria por trás disso. E alguns discursos relatam violência política, denunciam ataques pessoais e sofrimento psicológico, mas tudo isso muitas vezes é interpretado como parte de um ataque de forças espirituais inimigas. E as soluções que são apresentadas para esses problemas são menos institucionais e mais motivacionais, né? A filiação ao PL, as capacitações gerais e as redes de apoio. Ou seja, é tudo muito mais individualizado, como se esses desafios apresentados não fizessem parte de uma questão estrutural, como se desse para resolver tudo na base da força de vontade, na base do mérito. Então, com isso a gente conclui que
A presença cada vez maior de mulheres na extrema-direita traz alguns desafios novos para o jeito como a gente pensa a representação política, e ela também reabre certas discussões feministas sobre o que realmente significa representar mulheres. Nos encontros do PL Mulher, esses discursos que reafirmam os papéis tradicionais ligados ao cuidado, eles surgem com muita força. E nesse cenário, a Michelle Bolsonaro virou um ponto central de identificação, né? Ela consegue combinar uma imagem de simplicidade com a ideia de propósito e de missão moral. Ao mesmo tempo, o estudo também mostra que essas mulheres retomam certos temas ligados às pautas de gênero, mas dão outro sentido para eles e fazem isso preservando a linguagem da representação feminina, enquanto rejeitam os fundamentos críticos do feminismo. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Eu agradeço também a Pitox, que fez a capa desse episódio. Confere aqui na descrição o Instagram dele se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha e se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue se ainda não seguiu. E é isso aí, um abraço, até a próxima.